campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo, os nossos irmãos, trabalhadores, simpatizantes do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Hoje, amados, nós vamos dar início ao capítulo 41, mas antes vamos lembrar do 39 e do 40. O 39, o título é Ouvindo a Senhora Laura, a mãe de Lísias. André procurou a dona Laura, ainda muito impressionado pela visita que ele fez na casa de Tobias, e viu que ele lá convive com as duas esposas que esteve aqui na Terra. Ele ainda com aquele pensamento, muito ligado aqui nas coisas da Terra, se sentiu assim, constrangido, impressionado, E aí a dona Laura explicou que a vivência é fraternal, que é a caminhada toda nossa, Porque afinal de contas nós somos filhos do mesmo pai, Somos irmãos. E ao desencarnar, voltamos às nossas origens, e que coisa linda conviver, com as pessoas que foram ligadas a nós pelo afeto, pelo carinho, não importa se for pelo casamento ou não, lá no nosso lar, naquela casa. Então, na nossa casa, quem sabe a gente vai construir uma casa no nosso lar, E o capítulo 40 tem o título Quem Semeia, Colherá. O André fez solicitação para visitar a ala feminina, que ele ainda não conhecia. E teve permissão, foi junto com a Narcisa, e lá no setor feminino se deparou com a Elisa, Foi um encontro que tinha sido uma serviçal na sua casa, e ele, jovenzinho, teve um colóquio amoroso com essa moça. Depois a moça foi embora e viveu, uma vida muito desregrada, tanto que ela está lá, deformada, desamparada, com o rosto muito carregado, e ele se assustou, Mas Narcisa disse que não precisava ele dizer nada, que ele tratasse ela com carinho. E foi aí que aconteceu, Ele começou a conversar com ela, Passou uma parte afetiva para ela, e ela disse que engraçado, que a voz dele era muito parecida com o rapaz, E o nome, ele disse, o meu nome também é André, E ali se deu, ele conquistando já, um carinho, fazendo com que ela mudasse aquela faixa negativa, que ela estava. Bom, queridos, o 41 é Convocados à Luta. Esses próximos capítulos agora são bem tocantes, Porque foi a guerra, a guerra mundial, Vamos lá. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçar o imenso terror de que se possuíam. Não é brincadeira, meus amados? Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Notava-se, porém, que agora fatos curiosos de alto padrão educativo, assim como nobres círculos espirituais da velha Ásia, lutavam em silêncio. Preparava-se o nosso lar para o mesmo gênero de serviço.
Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental, para não haver nenhum envolvimento, né? Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriagam com o vinho do mal, disse Salústio, ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa, contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização de forças do mal. Mas imagina que atração, né? Ali se juntam e dá uma força, né, para o mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que eles integram os quadros de serviço, embriagam-se no contato dos elementos da perversão que invocam, das camadas sombrias, coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Que coisa linda, eles já estão se precavendo, né? Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que ouvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. E a convocação superior aos serviços de socorro à terra. Explicou-nos Narcisa bondosamente. O sinal, né? Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Apesar da distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre o Ministério da Regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. A gente se emociona, né? Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão iárquica. Regressando ao interior das câmeras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular.
Chegados ao pavimento superior, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando meu espanto natural, o companheiro explicou: esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transuentes. Ao nosso lado vinha 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagina, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavaleiro mais idoso, os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou meu braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Eles estavam atentos, né? Aproximamo-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço. No fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou: Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo o novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava. Igualmente, ali naquele crepúsculo de inquietação, a questão impressionava-me sobremaneira. Dizia a mais moça: por que Everardo não deve regressar do mundo agora? Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everaldo viesse, o que aconteceria? Receio, esclarou a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de algum modo submeteria às novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidastes que Everaldo será barrado pelo umbral, ou pior? Tobias, sorrindo, informou: ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Veja como marca, né? Essa questão da grosseria, da perversidade, né? Até na espiritualidade, a pessoa vai com aquilo não resolvido dentro dela, né? É um trauma realmente, né? Decorrido longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, de um acordo geral. Extremamente surpreendido com um vozerio enorme que vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade.
Serenado o barulho, daí a alguns minutos ouviu-se a voz do próprio governador, por intermédio de numerosos alto-falantes: irmãos do nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Alguém tem que ter pulso firme e acalmar os ânimos, né? Até na espiritualidade acontece. Ainda mais no nosso lar, que é tão perto, né? Recebe todas as energias aqui do planeta, né? De toda essa questão. E ali, aquela hora, era só orar, né? E vigiar quietinho, né? Como em toda situação aflitiva, né, meus amados? O silêncio, né? A prece, aí chegar, se conectar com o alto é o melhor remédio, né? Bom, vamos para o 42, que é a palavra do governador. Para o domingo imediato à visita do clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento da regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Vejam que parágrafo interessante a questão do medo, né? E ela tem toda razão. Observando minha estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão, consagrado ao chefe maior da colônia. Experimentava, então, ansiedade justa, e a ver pela primeira vez ao meu lado um nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus. Deve ser belíssimo, né? Cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Que beleza! Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os serviços da regeneração.
porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos com claridade resplandecentes. A festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador conscioso e justo, alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo-me a curiosidade, Salluste informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino A Ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho, enérgico e amorável, passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Que lindo, né, essa mensagem. Palavras do Mestre em Mateus capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos do nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores desse ministério, voltando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, nesse momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exaltar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo,
30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial. Na preservação da paz interna, somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e aos aniquilamentos. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe, pétalas de rosas diferentes em maravilhoso azul que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Que emoção, né, meus amados? Que emoção saber que a providência divina está sempre atenta a nós, que nada que possa penetrar nesse planeta, né, que não se faça proveito, será, né, permitido. Mesmo num momento desse tão chocante para todos, né, que viveram essa guerra, que a guerra traz, né, a incompreensão das criaturas, traz o medo, como falou ali no começo, né? Mas nós temos que nos ligar a Deus cada vez mais e a Jesus, porque Ele nos avisou profeticamente, né? Tudo que nós iríamos transcorrer nessa caminhada. E aqui estamos, né? Firmes, com o coração aberto para essa entrega sempre, né, meus amados? Que Deus continue, né, meus amados, nos amparando, e essa providência que trabalha, né, junto, um colaborando com o outro, continue firme nos amparando. Agradeço por mais esse trabalho, pela paciência de ouvir, por todos que assistem os nossos trabalhos do canal. Continue.
assistindo o nosso canal. Até a próxima. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site